Então, olá, estamos aqui para a nossa terceira aula desse curso Alegrai-vos e Exultai, sobre a santidade no tempo atual, no mundo contemporâneo. E agora nós vamos entrar no capítulo 3 e no capítulo 4 dessa exortação apostólica. Nesses capítulos, nós vamos falar, sobre os inimigos sutis da santidade. E no 3 e no 4, nós vamos falar sobre o modelo do mestre a ser imitado. Então, primeiro o risco, depois o modelo. Vamos lá. O Papa Francisco fala que existem duas falsificações da santidade. Nós não estamos falando aqui para ateus. Ele não conhece a Deus e agora eu vou criticar. Não, estamos falando para quem já faz o caminho. Para quem já quer ser um bom cristão e que às vezes durante o caminho pode ser ludibriado pelas artimanhas do inimigo, ou às vezes pelo mal que existe no nosso coração, pelas concupiscências. O primeiro risco que o Papa Francisco cita é o gnosticismo atual. São dois nomes, gnosticismo atual e pelagianismo atual. Aí parece logo assim, vixe, vai falar coisa complicada. Vocês vão ver que não tem nada de complicado em tudo isso. O gnosticismo é uma visão religiosa o atual que desencarna o mistério. É uma fé fechada no subjetivismo, apenas interessada em algumas experiências, da minha forma, do meu jeito, e eu crio aquele meu padrão de santidade meio do jeito que eu imaginei, do jeito que eu pensei, fechado no meu próprio círculo. E isso não é santidade. Isso é uma falsificação da santidade. E desencarnado. Geralmente, o gnóstico atual, ele não se interessa por nada que seja a encarnação da santidade. Nada que seja a santidade que se manifesta no amor ao próximo. Não, santidade para mim é aquela coisa assim que eu mesmo entendo, eu mesmo experimento e não muda nem dentro e nem fora. Não existe o amor colocado em prática. E o mistério cristão é justamente esse, é a encarnação. Os gnósticos, no comecinho da igreja, essa heresia gnóstica, eram justamente aqueles que negavam que Deus pode se encarnar. Então Jesus é alguma outra coisa, mas não é Deus de verdade, é alguma outra coisa. O gnóstico, ele negava, porque a carne é má, então tem que negar essa realidade carnal, negar a realidade da encarnação. Ora, mas se eu nego que Jesus se encarnou de fato, como é que ele redimiu a nossa vida? E aí vem aquela frase célebre dos padres capadócios: o que não foi assumido, não foi redimido. Mas o gnosticismo atual não está simplesmente ligado a acreditar ou não que Jesus se encarnou. Não é esse o ponto. O gnosticismo atual é não encarnar a santidade. Depois de tudo que nós vimos, nós vamos percebendo que a santidade é algo muito concreto e encarnado. E o gnosticismo atual é essa tentação que tende a desencarnar. Uma imanência no meu conhecimento, nos meus raciocínios, a santidade que fica aqui e não desce para o coração e para as ações. Um conceito de santidade, conhecimento e experiência, mas não tem mais vida cristã. O Papa diz que eles domesticam o mistério. Não tem dúvidas, porque eles controlam Deus. Eu entendo tudo. É aqueles sabichões que entendem tudo, entendem toda a palavra de Deus, todos os dogmas da igreja, todas as coisas. Ok, e a vida? E a vida concreta? E a vida ofertada? E o seu irmão que está do seu lado? E as pessoas que estão ao seu redor? E pior ainda, diz o Papa, quase como que expressando a profecia das suas palavras, como um profeta que denuncia a verdade. Eles se sentem inteligentões e sabichões e existe uma massa ignorante que eles não se misturam. Os outros que não sabem, que não entendem, são os ignorantes. E eu sou inteligente, eu sou sábio, que entendo bem da minha fé e das compreensões, e os outros são ignorantes, que nunca vão chegar no meu nível, minha capacidade intelectual. Uma elite sábia que despreza quem não sabe. Já está tudo errado, né? Não é essa a lógica do Evangelho, não é a lógica de Jesus, que senta com os pequeninos, que diz: eu te louvo, ó Pai, porque tu escondestes isso aos sábios e aos entendidos e revelaste aos pequeninos. Nós não estamos falando de não buscar conhecimento. Inclusive, você está aqui agora nessa aula para buscar o conhecimento e para crescer. Mas esse conhecimento não pode ficar só aqui. Esse conhecimento precisa descer para o coração
gerar conversão e vida para os outros. Crescimento na relação com Deus e em relação aos outros. Essa lógica vai contra a lógica da encarnação. Uma elevação tão grande que está disposto a morrer na cruz no dia que alguém vier me crucificar, mas sou incapaz de fazer uma faxina na minha casa, de fazer uma comida para alguém, de trabalhar para alguma pessoa que precisa da minha ajuda, de ser generoso naquilo que eu faço. Não, isso aqui é muito pouco. Mas se um dia vier alguém para me martirizar, eu morrerei, Marte. Se não começa aqui, não vai se manifestar um dia lá. E o segundo é o pelagianismo atual. Se o centro do gnóstico atual é o conhecimento, o centro do pelagiano atual é a força de vontade. O pelagiano, ele concebe a vontade sem humildade. Ora, é claro que nós temos que lutar. Nós falamos aqui que existe como que uma corrida, né? Nós estamos em uma corrida para alcançar a santidade. Estamos lutando por ela. Estamos buscando a santidade. Então, a vontade tem que ser fortalecida. E nós temos que escolher, com a nossa vontade, a santidade. Mas precisa ser uma vontade humilde. Por quê? Porque nós sabemos que nós não podemos ser santos só pela nossa vontade. A confiança excessiva na própria força, a falta de autoconhecimento. Os santos sempre dizem que é necessário uma sadia desconfiança de si mesmo para ser santo. Eu preciso saber que eu sou fraco, mesmo que eu queira, eu não consigo. Diz São Paulo, faço o que não quero e não consigo fazer o que quero. É a fraqueza humana, é a nossa fragilidade, que se não é assistida pela graça, eu não consigo ser santo. Nem o meu conhecimento, nem a minha força de vontade são capazes de me fazer santo. Até falta gratidão a Deus, porque para esse, se eu consigo ser santo por minha força, Deus é o quê? Ingratidão, eu sou forte, eu sou potente, eu sou o tal, eu sou o bichão que consegue realizar todas as coisas com sua própria força. Nós somos cooperadores da graça. Quem age primeiro em nós, nos fazendo santo, nos fazendo desejar a santidade, é o próprio Deus através do seu Espírito. E nós correspondemos humildemente, sempre gratos a Deus, que é capaz de os fazer santos. Como são esses novos pelagianos? Abro uma citação do Papa Francisco. São o da justificação pelas próprias forças, o da adoração da própria vontade humana e da própria capacidade, que se traduz numa vida, numa autocomplacência egoísta e elitista, desprovida do verdadeiro amor. Manifesta-se muitas vezes em atitudes aparentemente diferentes entre si. A obsessão pela lei, a lei pela lei. Tem que ser fiel à lei, senão pro inferno. Sabe como é esses? Que às vezes tem um discurso assim. E não é assim. Não é assim. Cadê? Existe uma... Claro que nós queremos. Claro que nós desejamos. E cadê a graça? Cadê a misericórdia? Porque, queridos irmãos, quem faz um caminho sincero de santidade, logo vai reconhecer que as suas próprias forças não conseguem alcançar a santidade. Pelo contrário, a experiência nossa, que vamos tentando buscar a santidade, é que muitas vezes a nossa força de vontade serve muito pouco sem o auxílio da graça de Deus. A obsessão pela lei, o fascínio em exibir as suas próprias conquistas sociais e políticas, a ostentação no cuidado com a liturgia, da doutrina e do prestígio da igreja. Eu tenho que defender o prestígio da igreja. A vanglória ligada à gestação de assuntos práticos. A atração pelas dinâmicas de autoajuda e realização autorreferencial. Esses, geralmente, perderam o frescor. Uma marca desses que não vivem sobre a ação do Espírito Santo é logo perder o frescor e viver uma escravidão. A escravidão que Cristo veio nos libertar, esses voltam para aquela escravidão. Não se sentem livres, o homem... Porque o que acontece? Deus quer que nós o amemos. E não pode existir amor sob o jugo da escravidão. O amor é livre. O amor se expressa na liberdade, não na opressão.
Ora, se eu sou obrigado a fazer algo, como é que eu amo? Mas se eu sou livre e escolho o bom, o belo, o justo, isso é santidade. E aqui está o espaço do Espírito Santo que age em nós. Nesses casos, já foi eliminado o espaço do Espírito Santo. Portanto, o Papa Francisco diz para os gnósticos, novos gnósticos e os novos pelagianos: aquilo que mede a perfeição das pessoas é o grau de caridade. É o amor, é a capacidade de amar. Não é o conhecimento e não é a força de vontade. Os dois são importantes, por isso que eles são sutis inimigos, né? O pelagianismo e o gnosticismo. Eles são sutis porque é importante conhecer, é importante fortalecer a minha vontade, mas eu não posso colocar nelas a minha confiança. Em que eu coloco a minha confiança? Em Deus, no auxílio do seu Espírito. E o grau de santidade em mim vai ser medido pela capacidade de caridade, não pelo meu conhecimento e nem pela minha força de vontade. E aí nós entramos na luz do Mestre, na luz do Mestre. O Papa Francisco, então, ele pega as bem-aventuranças e começa a falar de uma a uma. E ele logo diz: precisamos nadar contra a corrente. Para poder seguir o caminho do Mestre, nós precisamos nadar contra a corrente. Ele diz que as bem-aventuranças são como a carteira de identidade do cristão. O cristão, para mostrar que é cristão, ele mostra as bem-aventuranças. Nelas está delineado o rosto do Mestre, nas bem-aventuranças. Então, como fazer para ser um bom cristão? Viver as bem-aventuranças. Aí aqui está também um entendimento bem interessante do Papa, dessa exortação. Alegrai-vos e exultai. Alegria sobre a santidade, ou seja, alegria e santidade, bem-aventuranças. O que é bem-aventurado, se não felizes? Algumas traduções, inclusive, traduzem bem-aventurados os mansos, felizes os mansos. O Papa quer dizer o quê? Está aqui o caminho da felicidade. Ou seja, está aqui o caminho da santidade. Se a felicidade e a santidade se confundem, as bem-aventuranças são o caminho dos santos. Na doação de si está a verdadeira felicidade. A doação de si como? Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. A pergunta que o Papa faz aqui, nos pobres em espírito, é: onde está o nosso coração? Nós não estamos falando simplesmente da pobreza material. Estamos falando da pobreza espiritual. O nosso coração está, o nosso tesouro está onde está o nosso coração. Se o nosso coração está nas riquezas do mundo, nós não somos pobres em espírito. O nosso coração precisa estar em Deus, nas coisas mais simples que Deus pode dar. E é aí, onde está o nosso tesouro, está o nosso coração. O nosso coração busca qual tesouro? Se está nos ouros, nas pompas do mundo, logo nós descobrimos que não somos pobres em espírito. As riquezas muitas vezes iludem, dizendo para nós que elas são seguranças. Mas, queridos irmãos, elas não são seguranças. E a outra coisa, a riqueza, ela tende a mostrar para nós que nós já estamos saciados. Às vezes o Senhor fala como é difícil um rico entrar no reino dos céus. Não é porque nós não podemos ter bens, mas é porque às vezes, por causa dos bens, nós nos sentimos saciados. E até nossa postura diante de Deus é uma postura altiva. Nós não sentimos necessidade de Deus. Nós não sentimos necessidade dos outros. Nós não somos pobres. É interessante ver os pobres. Os pobres, eles são sempre necessitados dos outros. Eles nos buscam necessitando de algo. E nós damos, Mas essa postura interior dos pobres deveria ser a nossa postura interior espiritual, de uma busca de Deus. Como é que está a minha busca? Para saber se eu sou pobre em espírito, eu tenho que ver aonde está o meu tesouro, ou seja, onde está o meu coração, e como é que eu tenho buscado a Deus. Senhor, amém, obrigado, ou Senhor, eu preciso de Ti, eu preciso da Tua graça. Esses são os pobres em espírito que herdarão o reino dos céus.
E pobre, muitas vezes, compartilhando a vida dos pobres, escolhendo os mais simples e compartilhando a vida deles, recebendo as dores deles como suas e colaborando com eles. E aí está a beleza. Ser pobre de coração, isto é santidade. Segundo, felizes os mansos, porque possuirão a terra. Jesus, que é manso e humilde de coração. O nosso rei que não vem sentado em um cavalo, poderoso como um príncipe ou rei deste mundo, mas entra em Jerusalém em um jumentinho. Esse é o convite do Senhor. Mesmo que a nossa vida seja vocacionada às coisas grandes e altas, o Senhor vem sentado em um jumentinho. Não querer elevar-se em cima dos outros, suportar os defeitos dos outros. E esses possuirão a terra. O que é possuir a terra? Nós veremos as promessas de Deus cumpridas na nossa vida, nessa terra e um dia na eternidade. Ser manso, reagir com humildade e mansidão, isso é a santidade. Felizes os que choram, porque serão consolados. O mundo tende a nos ensinar que para sermos felizes de verdade, nós temos que ignorar o sofrimento dos outros. Então ignora o sofrimento dos outros, foge de quem está mal, sabe? Deixa lá, está mal, vixe, corre dele, para que você não seja influenciado por ele e não pegue o mal dele. Mas o Evangelho nos chama a chorar com os que choram, a se aproximar das pessoas e sofrer com elas algumas vezes. Nos compadecer. E nós faremos por elas e Deus fará por nós. Nós cuidamos dessas pessoas que precisam do nosso consolo e o Senhor cuidará de nós. Não é nos escondendo, fingindo que nós não estamos vendo o sofrimento do mundo, que nós vamos conseguir alcançar a felicidade e a santidade, mas ao contrário, é nos aproximando e chorando com eles. Chorar, saber chorar com os outros, isto é santidade. Felizes os que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. O mais fácil é se corromper. O mais fácil é mudar para o carro do vencedor. Quem é que está ganhando? Aquele ali, eu pulo para lá. Agora está perdendo. Quem é que está ganhando agora? Esse daqui, eu pulo para cá. Isso é a corrupção do mundo. A corrupção do mundo que se corrompe de acordo com quem está ganhando. Se é ali que está ganhando, eu vou para lá. Se é ali que está ganhando, eu vou para lá. E o Senhor diz, não, não é esse o caminho. Nós não podemos viver a vida buscando só o nosso benefício. Nós precisamos buscar a vontade de Deus. E algumas vezes, aparentemente, a vontade de Deus é por aqueles que estão perdendo. É aqueles que não estão ganhando. É tanto se aproximar, perder junto com aqueles que estão pobres e indefesos, mas também algumas vezes escolher perder pela justiça. Ah, olha ali, ó, meu amigo ganha 10 vezes mais do que eu. Por quê? Porque corrompe. Porque é injusto, porque é corrupto. E eu estou perdendo. Por quê? Porque eu sou honesto. Felizes aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Buscar a justiça com fome e sede, isto é santidade. O Senhor vai te saciar. Felizes os misericordiosos, porque alcançarão misericórdia. Que coisa linda. E quanto o Papa tem falado sobre a misericórdia, né? O que quereis que os outros façam a vós, fazei também vós a eles. Receber misericórdia e dar misericórdia. Perdoar 70 vezes 7. Lembrar que a medida para a qual eu utilizo para os outros, eu serei medido. Nós alcançaremos a misericórdia. Agir com misericórdia, isso é santidade. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Os puros de coração, o coração novo, o coração... E aqui é uma coisa importante. Às vezes nós pensamos que o puro de coração é aquele que é assim, inabalável, intocável, que nunca pecou. Engano. O puro de coração é aquele que com humildade busca a misericórdia de Deus e deixa ser purificado. Cuidado para não cair no gnosticismo ou no pelagianismo. Achar que eu vou ser assim, eu não vou cair, eu sou puro, agora eu vou... A pureza de coração, meu querido, se alcança pedindo a Deus. Um exemplo de puro de coração, Davi, o rei Davi. O rei Davi,
que no momento maior de pecado, de impureza, vai ao Senhor, se arrepende e compõe um dos salmos mais lindos da palavra de Deus, o Salmo 50. Misericórdia, Senhor, porque pecamos. Misericórdia, pecador já minha mãe me concebeu, Senhor, mostrai quanto sou justo na sentença e quanto é reto o julgamento que fazeis. Vede, Senhor, que eu nasci na iniquidade. Se torna um puro de coração, se torna um homem puro, porque é Deus que nos faz puros. A caridade, o amor que é feito, que vai purificando o nosso coração. É o que sai da boca que torna um homem puro, ou impuro, não que entra. Felizes os puros de coração, porque verão a Deus. Felizes os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. Sermos homens de paz. Às vezes parece que a gente gosta da confusão e o Senhor diz, não, não é isso. Às vezes nós pegamos notícias que geram conflitos e saímos espalhando para poder ver o que vai gerar. E não é isso que o Senhor quer de nós. Às vezes espalhamos fake news. Às vezes vemos a notícia e começamos a murmurar. Se aquela notícia te faz mal, não veja, não escute, não compartilhe. Artesãos da paz. Amizade e criatividade para construir a paz no mundo. Criar laços. Na relação com as pessoas, não buscar o que contrapõe, busca o que une. Em vez de criar um muro, cria uma ponte com as pessoas. Esses também, semear a paz ao nosso redor, isso é santidade. Felizes, por fim, felizes os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Para viver o Evangelho, nós não podemos esperar que tudo vá certo, dá certo e tudo vá de acordo. Algumas vezes, para viver o Evangelho, algumas coisas não vão de acordo e nós vamos sofrer perseguições. Nós não vamos buscar perseguição, porque senão a gente vai contra os pacificadores. Os pacificadores que buscam a paz. Nós também vamos buscar a paz. Mas algumas vezes, por causa do Evangelho, nós vamos ter que sofrer as perseguições. Nós não estamos falando de buscar perseguições. Nós estamos falando de quando for necessário sofrer pela causa do Evangelho, ou seja, assumir a nossa cruz. Finalizo então com essa palavra, com essa aspas do Papa Francisco, essas aspas. 92. A cruz, especialmente as fadigas e os sofrimentos que suportamos para viver o mandamento do amor e o caminho da justiça, é fonte de amadurecimento e santificação. E no 93, o santo não é uma pessoa excêntrica, distante, que se torna insuportável pela sua vaidade, negativismo e ressentimento. Não eram assim os apóstolos de Cristo. Diz os Atos dos Apóstolos que eles gozavam de simpatia de todo o povo. Santos é o que o Senhor quer de nós. Santidade é o que o Senhor quer de nós. E a santidade lutando contra os inimigos dela e imitando o nosso Mestre. Que Deus te abençoe. Na próxima aula nós falaremos mais concretamente sobre algumas características dos santos de hoje. E nós vamos aprofundar um pouquinho algumas delas. Que Deus te abençoe. Até a nossa próxima aula.